Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover pessoas e negócios. E olha, preciso contar algo para vocês. Estou aqui com uma convidada super especial. Um currículo fabuloso. Ela é cientista social, mestre em antropologia, pesquisadora do corpo feminino, integra saberes da ancestralidade, a ciência e a educação somática para ajudar mulheres e também homens a nos compreenderem e a reconhecer as mulheres, no caso, a reconhecerem os seus ritmos e ciclos como uma potência estratégica para o bem-estar, a produtividade, a saúde integral e a nossa presença no mundo. Com quem eu estou falando hoje? Com a Sâmia Frache. Mulher, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. Estou extremamente feliz em te receber e super ansiosa com tudo aquilo que você tem para nos entregar hoje. Fica à vontade para nos dar aí as boas-vindas. Obrigada, Lid. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão, assistindo aqui. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma conversa super importante, como você trouxe na minha apresentação, falar sobre os ritmos da mulher, que ainda, por incrível que pareça, ainda é um tabu, é de suma importância, para que a gente possa existir com saúde, existir na nossa potência, existir dentro do nosso corpo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando tudo isso com você. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, viu? E, gente, olha, nós vamos tratar de um assunto que muitas vezes ainda é, de fato, um tabu, que gera ainda um certo constrangimento, né? Falar do ciclo feminino, do ciclo menstrual e de entender tudo que acontece conosco, né, Sâmia? E às vezes uma ausência do nosso próprio conhecimento, em conhecer o nosso próprio corpo, aprender a nos respeitar durante o que acontece, né, ao longo do nosso ciclo, para que a gente possa, inclusive, se posicionar como uma empresária, uma mulher de negócios, se posicionar como líder dentro dos ambientes corporativos e realmente operar no nosso potencial máximo, né? Então, eu quero começar aqui, Sâmia, que você traga primeiro a essência do que é este ciclo feminino. Como é que o nosso ciclo, ele se organiza? Que etapas são essas pelas quais nós passamos ao longo de um mês? E que, às vezes, nos leva para um momento de tensão, de estresse, ora nos deixa mais emotivas. Entender um pouco o que é esse ciclo, como é que ele se dá? Uau! Bom, primeiro eu quero começar trazendo um pouquinho... Vou trazer uma informação para a gente ampliar um pouco a nossa consciência nesse sentido, né? Maravilhoso. Que o ciclo menstrual, ele hoje em dia já é reconhecido pela Escola Americana de Ginecologia e Obstetrícia como o quinto sinal vital da mulher. Então, quero começar já aí, que é para a gente entender a importância que ele realmente tem. E a gente aprendeu, cresceu, né? Passou uma vida, não só a nossa, mas as nossas mães, avós, né? Aprenderam a esconder o quinto sinal vital. E quando a gente entende de fato o que está acontecendo, a gente entende a problemática que é. E o fato dele ser um quinto sinal vital, ele é tão importante para a gente, para a nossa saúde, ele é um medidor de saúde, né? O que significa ser um quinto sinal vital? Ele é um medidor de saúde. Ele é tão importante quanto a pressão arterial, quanto a temperatura do nosso corpo. Então, se a gente não conhece o nosso ciclo menstrual, se a gente está simplesmente ignorando ele, ou encerrando ele, né? Silenciando ele, a gente está deixando de ter informações valiosas sobre a nossa saúde. E não só sobre a nossa saúde, mas também a gente está deixando de utilizar potências que cada fase do nosso ciclo menstrual traz. Porque cada fase do ciclo menstrual ele traz uma superpotência, né? A gente tem 4 fases. Vou falar rapidinho. Fica à A gente vontade. tem 4 fases, que é a fase menstrual, que é quando a gente está sangrando. Tem a fase folicular, que é quando para de sangrar. Tem a fase ovulatória, depois da folicular, né? E tem a fase lútea,
que é conhecida também popularmente como TPM, inclusive tem uma ressalva a esse nome. Gente, TPM não é o nome da fase. TPM é um sintoma, né? TPM é uma tensão. Então, se tem uma tensão, é um sintoma, não é o normal. A gente também cresceu achando que é normal, né? São muitos tabus, né, Sâmia? Assim, já começar pela primeira informação que você nos trouxe, que é essa questão de ser um sinal vital, um dos 5 sinais vitais. Olha que interessante essa informação. Vou pegar esse primeiro gancho para você destrinchar a partir daí. Muitas vezes, por conta dos tabus existentes, vem toda uma vergonha sobre o tema. Como mulher, eu acredito que você também tenha tido essa percepção. A gente até sabe que é algo importante, mas envolto de tantos tabus e constrangimentos, a gente vai literalmente para um lugar de silenciar. Então a gente tenta esconder. Sim. É muito comum ver a gente enquanto adolescente, né? Eu não sei como foi a sua adolescência e como você lidou com isso na sua adolescência, mas ter vergonha de ir ao supermercado comprar um absorvente, por exemplo. Né? Então a gente vai muito para esse lugar mesmo de silenciar o que é um sinal vital. Isso é uma questão muito interessante e também esperada, né? Se a gente entender o contexto social e cultural que a gente vive uma sociedade patriarcal, a gente vive uma sociedade machista, a nossa cultura é uma cultura machista, de silenciamento das mulheres. Então, é esperado que o silenciamento desses corpos também sejam feitos, né? E isso é muito grave. Isso que é uma das coisas que eu mais tento trazer a ênfase e a importância que isso tem, porque isso é grave. O fato da gente ter vergonha, ter crescido, aprender, né? À medida que a gente foi crescendo, a gente aprendeu que a gente deveria ter vergonha do nosso ciclo menstrual. A gente aprende o quê? Que a gente tem que ter vergonha do nosso corpo, porque a menstruação ela foi colocada como algo sujo, quando na verdade não é. Né? Então, é muito perigoso a gente colocar algo que é tão essencial para uma biologia, né, para uma mulher, como algo sujo, como algo que ela não precisa, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, se você não quer engravidar, você também não precisa menstruar. Não. Como assim? Né? Isso na verdade não é verdade. Né? Porque, ok, você pode não querer engravidar ali de um ser humano, mas você pode estar usando essa potência da força da ovulação para estar gestando projetos, para estar aplicando isso na tua vida em outros formatos, porque tem outras formas que a gente pode estar usando essa potência do nosso corpo, não necessariamente para gestar um ser humano, né? Ser mãe ali né? Desse modelo convencional, né? Que é você gestar e enfim, ter um filho. Mas o nosso ciclo, ele é fundamental. E quando a gente fala para uma mulher que ela tá suja, que ela precisa esconder, a gente está dizendo para ela que ela precisa esconder uma parte dela. Como é que a gente vive a nossa potência se a gente está escondendo uma parte nossa? Uma parte nossa que ela nos traz saúde. Uma parte nossa que, na verdade, não é tão parte nossa. É a nossa essência. Né? Porque o ciclo, a essência da mulher é essa dinamicidade. E o ciclo menstrual, ele é dinâmico. E é o que faz a gente ter esses movimentos. A biologia da mulher é muito complexa. Ela é muito incrível. E ela foi pouquíssimo estudada. Eu lembro desse dado. Gente, só para vocês entenderem o contexto. Eu conheci a Sâmia num evento aqui no Teia Vergueiro, onde nós estamos gravando hoje. E ela trouxe uma informação que eu mesma desconhecia em relação às pesquisas. E fazer essa distinção, porque
há uma clara distinção entre o corpo feminino da mulher e o corpo masculino. Sim. E aí seria muito interessante você trazer um pouco disso, sim. Sim. A gente foi excluída das pesquisas clínicas, né? Até 1993, os estudos clínicos foram feitos majoritariamente nos homens. Foi só a partir de 1993 que começaram a exigir que incluíssem as mulheres nas pesquisas. Então, gente, 93 foi ontem. Então, o tanto de informação que a gente não teve, o tanto de medicamentos que a gente tomou e toma, sem saber exatamente os efeitos que isso tem na nossa biologia. Sem ter sido entendido, compreendido profundamente como age no corpo da mulher. Exato. Então, isso é muito complicado. E, de novo, a gente consegue compreender isso. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, nós vivemos uma sociedade que ela foi construída... A nossa forma de ser e estar no mundo hoje é uma forma de ser e estar que potencializa a biologia masculina, que é uma biologia mais linear. Não tem tantos ciclos, não tem tantas oscilações, não tem tanta essa dinamicidade que a gente tem. E não só do ciclo menstrual, porque a gente tem vários momentos na nossa fase de vida, né, da mulher, a gente passa por várias transformações. E a gente não entender como essas transformações acontecem e como a gente pode estar dando suporte para o nosso corpo para que a gente possa, de fato, ter uma experiência além de gostosa. Eu ia falar uma experiência gostosa e prazerosa no nosso corpo, mas é para além disso, porque é uma experiência minimamente saudável. Porque esse é o grande problema. As mulheres não estão saudáveis. Nós não estamos saudáveis. E aí eu vou te trazer outro dado, impactante também. O fato da gente não conhecer sobre a nossa biologia, sobre o ciclo menstrual, é um dos fatores com que a gente tem aí mais de 500 mil de mulheres perdendo útero por ano. Uau! Que aí o que acontece? As mulheres desenvolvem mioma, endometriose, que é o carro-chefe para a esterectomia. Tem outras questões também, mas mioma e endometriose são o carro-chefe. As causas principais. São as causas principais. O mioma e a endometriose, elas estão intimamente relacionadas com o desequilíbrio hormonal. Então, o fato da gente não entender como o nosso corpo funciona, como as nossas fases funcionam, a gente aprende a viver em um constante desequilíbrio hormonal. E esse desequilíbrio, num período prolongado, vai gerar alguma questão, né? E, no caso, a maioria, mioma, endometriose, até chegar ao extremo de precisar retirar o útero. Né? Então, é um número muito grande. Mais de 500 mil de mulheres perdendo útero por ano só aqui no Brasil. E é uma decisão extremamente agressiva, né? É literalmente tirar uma parte de si. Né? Então, eu imagino também conflitos que possam vir exatamente desse lugar. Sim. Né? E muitas vezes por não compreensão do corpo, de não entender o que pode ser feito ao longo deste caminho, para que uma decisão tão extrema como essa, se for o caso, possa ser evitado. E tá tudo bem se realmente entender que essa é a decisão, a melhor decisão médica. Sim. Mas a grande questão é, será que o que era necessário fazer ao longo da vida desta mulher foi feito para que não precisássemos chegar nessa decisão que é tão extrema? É exatamente isso. Eu não estou falando aqui que você teve uma indicação de esterectomia e não faça. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem coisas que precisam ser feitas antes de chegar a esse ponto. Né? Se a gente tivesse uma relação diferente com o nosso corpo e com o ciclo menstrual, desde quando a gente teve a nossa primeira menstruação, a menarca, a nossa vida seria diferente. Se a gente aprendesse que quando a gente está menstruada, o nosso corpo precisa de um pouco mais de repouso, que é um momento que a gente está, inclusive, mais intuitiva, a gente poderia estar usando isso a nosso favor e não como uma limitação. Se a gente entendesse que quando a gente está na nossa fase folicular, a gente tem uma potência maior de inovação, de criatividade, a gente poderia estar usando isso a nosso favor. O próprio período pré-menstrual, que muita gente fica, o período pré-menstrual, a TPM e tal. Gente, o período pré-menstrual, ele é um período muito bom quando você está com seus hormônios regulados.
Né? Se você está tendo cólica, se você está tendo sintomas de desconforto, significa que tem um desequilíbrio acontecendo. Só que a gente normalizou esse desconforto, a gente normalizou dor no corpo da mulher. Sâmia, essa questão do desconforto, de fato, assim, a gente ouve de outras mulheres e eu entendo esse lugar, porque foi assim que ela aprendeu. Mas muitas vezes a gente também ouve de médicos, de achar que algumas coisas são naturais e são normais. Então, o que você está me trazendo aqui é que não é normal sentir cólica, sentir todo um mal-estar, uma enxaqueca horrorosa. Quantas de nós já não sofreu ou continua sofrendo com uma enxaqueca horrorosa quando está ali na fase pré-menstrual? Ou outros sintomas de mal-estar mesmo, às vezes... Muitas vezes de levar essa mulher para um lugar de prostração. Sim. Ela ter dificuldade de sair de casa para trabalhar, para estudar, viver a vida regularmente. Você está me dizendo que tudo isso não é normal. Não, não é normal. Eu sei que é chocante, né? Porque Sim. é isso. Muitos profissionais da saúde falam pra gente que é normal. Ah, é assim mesmo. Tá sentindo isso? Toma um anticoncepcional, né? Vamos encerrar o seu ciclo menstrual. Isso é muito complicado, porque ele é o nosso 5º sinal vital. Se está tendo qualquer desconforto no seu ciclo menstrual, é o teu sinal vital, o teu 5º sinal vital gritando, te mostrando como é que está a tua saúde. Tem algo que precisa ser olhado. Tem que ver o que essa mulher está comendo, tem que ver como é que está o ritmo, o estilo de vida dessa mulher, como é que está o estresse, a carga de estresse que ela está tendo. Como que ela está se exercitando, porque a gente aprendeu que esse é o ponto. Tudo que a gente aprendeu, a grande maioria das coisas que a gente aprendeu, elas foram testadas num corpo de um homem, que ele tem o mesmo ciclo ali todo dia. Né? De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Isso pra gente não funciona. Isso pra gente nos adoece. A gente não vai fazer isso do mesmo jeito. A gente não tem que estar fazendo uma atividade física da mesma forma como um homem faz. Nós precisamos fazer atividades físicas de acordo com o nosso ciclo menstrual, para cada fase. Olha que fascinante isso. Eu não tinha a mínima ideia disso, Sâmia. Não, é tudo. A gente deveria conectar a nossa vida com o nosso ciclo. O fato da gente ir contra o nosso ritmo biológico gera doença. Gente, se a gente não dormir, já é um senso comum, né? Se não dormir direito, o que acontece? A gente sabe que vai afetar várias coisas na nossa saúde. Você vai adoecer. Exatamente. Desde o mal-estar por uma noite mal dormida, mas também compromete ritmo, produtividade e vai desencadeando outras doenças. Exato. A gente entende isso quando é algo que é geral. Isso. Né? Se botar um homem sem dormir 3 dias, esse homem vai ficar mais irritado. Não precisa ser 3 dias, não. Não, eu tô levando ele pro extremo. Pois é. Então, como é que a gente pode achar que a gente indo contra a nossa biologia, a gente vai ter saúde? É verdade. Entende? E a gente não para pensar nisso. Não, porque a gente não foi... A gente foi treinada dentro do nosso processo de socialização e a nossa cultura. Nós fomos treinadas para ignorar o nosso ciclo menstrual. A gente é treinada para achar que ele é sujo. A gente é treinada para achar que o normal dele são os desconfortos e não é. Dor é um alerta. Em qualquer corpo é um alerta. Por que no nosso é normal? A gente vai tolerando, né? E tem aquele estigma de que, poxa, você tem que dar conta. E nesse lugar de que você tem que dar conta, muitas vezes a gente vai mesmo para um lugar de silenciar, mesmo o corpo gritando com dor, com indisposição, com uma série de questões que o corpo tá ali gritando, te pedindo socorro, eu creio, né, muito nisso, te pedindo socorro, e você vai silenciando, porque você tem que dar conta, você tem uma casa para cuidar, você tem filhos, tem marido, tem trabalho, muitas vezes um negócio próprio, e aí para dar conta de tudo isso, você vai se anulando, se silenciando nesse processo. E a ideia é fazer um movimento contrário. Exato. É a mesma coisa que, por exemplo, imagina uma pessoa que não toma água. Ela não bebe água, né? Não toma água.
o suficiente. Beleza, essa pessoa vai ficar desidratada. E aí ela tem uma dor de cabeça. E aí falam pra ela, normal, só toma um remédio pra dor de cabeça. Mas ela não se hidrata. Ela toma um remédio pra dor de cabeça, continua sem beber água. Tá, vai passar o efeito do remédio, ela vai sentir dor de novo. Porque o corpo dela tá sinalizando, o problema não é aí. O problema é que eu preciso de água e eu não tô tendo água. Entende? Então, quão sério é isso, né? exato. É esse que é o ponto. Né? Então, a gente não aprende sobre o nosso ciclo, a gente aprende a simplesmente tomar um remedinho para não sentir os sintomas que ele está dizendo. Tem algo aqui que precisa ser olhado. Né? O que está acontecendo com a vida dessa mulher? O que precisa de fato ser ajustado? E aí é onde eu gosto sempre de falar, é muito interessante, porque a gente coloca, a nossa sociedade coloca a mulher nesse nível de exaustão, né? De exaustão, esse nível de dor, esse nível de descaso. Mesmo, isso, desatenção, né? Descaso, e a gente exige o quê? Alta performance. Como é que vai ter alta performance? Que irônico. Num corpo que ele está sem o mínimo para o funcionamento dele. Porque é isso que acontece. Muitas vezes, a grande maioria das mulheres estão operando com o corpo no modo sobrevivência. Porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que é assim, a gente precisa só sobreviver. E a gente vai empurrando as coisas, né? Ah, vamos que vai dar. Toma um remedinho aqui, vida que segue, porque é assim que tem que acontecer. Só que isso é muito, muito complicado pra gente. Então, se a gente tá pensando realmente em potencializar a vida da mulher, de fato trazer ali um empoderamento para essa mulher, de fato trabalhar essa produtividade dessa mulher, o ciclo menstrual, a perimenopausa e a menopausa precisa vir para o centro da conversa. Porque senão a gente não está trabalhando, a gente está querendo a performance de uma outra biologia. É verdade. Entende o que acontece? A gente quer exigir um ritmo de um corpo que não é... E quando eu falo isso, não é que o corpo da mulher ele pode menos. Não é sobre isso. Só que a estratégia é diferente. São formas diferentes de produzir. São formas diferentes de lidar com as questões. O corpo da mulher é um corpo mais dinâmico. A gente passa por 4 fases durante o mês. O nosso cérebro, ele tem uma flutuação de 25% até 25% durante o mês. Nossa. A gente olha uma mesma situação através de 4 lentes. Então, totalmente diferentes. Totalmente diferente. Então, olha a potência que tem. Sâmia, vamos lá. Primeiro fazendo um comparativo para a gente poder criar esse afastamento. Quando a gente olha para a biologia masculina, né? Quando a gente olha para esse lugar do homem, para o homem é como se fosse essa mesma lente os 30 dias do mês. Sim. Ele não vai passar por estas oscilações. Não desse jeito. Funciona de uma forma regular. E aí ele vai ter aquela mentalidade sendo mantida, aquele olhar sendo mantido ao longo de um mês. Sim. Ok. Para a mulher... A gente oscila. A gente tem várias potências. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto. Um projeto que uma mulher vai estar desenvolvendo. Quando essa mulher está menstruada e ela olha para esse projeto, ela vai ter insights, ela vai conseguir ver potencialidades, furos, ela vai conseguir avaliar esse projeto muito melhor. Ela tem um olhar mais crítico nessa fase? Fase menstrual? Na fase menstrual. O nosso cérebro, quando a mulher está sangrando, o hemisfério esquerdo e direito do cérebro ficam mais conectados, eles conversam melhor. Então, a gente... É todo um processo fascinante. Químico e biológico mesmo que acontece. E é por isso que a gente enxerga esses detalhes. A gente fica com o nosso olhar muito mais atento às entrelinhas. Então, ela vai ver, essa mulher vai ver o que está acontecendo ali. Então, se ela tem uma planilha para analisar, ela vai olhando nessa fase, ela vai ver... Eu falo que a mulher, na hora que a gente está sangrando, eu sempre falo isso, eu falo que a gente vê até o que Deus duvida. Né? Porque o nosso corpo está captando melhor essas informações. Então, nós vamos ver. Então, ela vai ter insights, ela vai ver possibilidades, oportunidades, ela vai ver um monte de coisa ali. Vou te dar um exemplo. Eu fui num evento
de empreendedorismo, e eu estava menstruada. E eu estava naquele evento e eu olhava para todo canto que eu olhava, eu falava, gente, eu estou vendo tanta coisa aqui, tantas oportunidades de coisas que davam para fazer ali, que eu falei, ainda bem que eu estou aqui menstruada. Entende como não é uma limitação? É uma potência? De jeito nenhum. E muitas vezes, na fase menstrual, a gente acaba tentando se fechar, se recolher, porque tá se sentindo desconfortável, porque sim, muitas vezes a gente se sente suja, né? E aí, para não querer encarar ou lidar com isso, boa parte não vou generalizar, mas uma parte de nós mulheres, a gente acaba querendo se fechar, sabe? Se excluir de determinados ambientes neste lugar quando acontece o ciclo. E tem um porquê disso também. Porque para a gente analisar melhor as situações, o que a gente precisa? Diminuir o ritmo. Legal. Como é que você vai ter uma super sacada correndo feito peru tonto? Não vai. Então, essa é uma fase que a gente tem que mesmo se tranquilizar. Sim. Não quer dizer que tem que se fechar, se trancar. Não precisa não fazer nada. Não é essa a questão. Mas é um momento que eu super recomendo também para as minhas alunas, quando estão menstruadas, aumentem o tempo de vocês de descanso, aumentem o tempo de vocês de meditação, de respiro, porque vocês vão precisar. A gente, inclusive, precisa de 1 hora a mais de sono nessa fase. Olha que interessante. O nosso corpo precisa disso, porque a gente está tendo acesso a muitos detalhes. E a gente acessa isso também com o nosso corpo. Então, imagina, todo o nosso corpo está captando muitas informações, a gente está sendo bombardeada por informações, e quando a gente está menstruada, a gente está vendo o dobro, porque a gente não está vendo só as informações aparentes, a gente está vendo as entrelinhas. Imagine o gasto energético que acontece com o nosso corpo nessa fase. Exatamente. Então, é importante que essa mulher se recolha um pouco mais. De novo, não é que ela tem que parar a vida dela, não é isso. Mas ela sabe que ela vai menstruar, tá ali naquele momento, que ela separe ali um pouquinho, ela amplie, sabe? Ela dilate um pouco esse tempo dela, que ela se programe para ir, de repente, para a cama um pouco mais cedo, né? Que aí ela dorme, ainda que ela tenha que acordar no mesmo horário, mas ela já foi 1 horinha antes, né? Diminuir um pouco mais as telas nesse período, porque também é importante para a gente dar esse espaço para o corpo descansar, regenerar e ele poder captar, de fato, o que precisa. Só que aí o que a gente faz? A gente não faz nada disso. A gente sai atropelando o nosso ritmo, a gente não dá tempo para esse corpo descansar, para ele decantar essa informação, e aí a gente vai lidando com os sintomas. E aí, qual que é o problema? Se você não está decantando essa intuição que você teve, essa informação que chegou para você, você não vai conseguir dar movimento para ela e ação para ela que você poderia dar. E olha que interessante, Sâmia. Ok, eu entendo que que o meu corpo precisa um pouco mais de descanso, é importante ter um pouco mais desse recolhimento e eu diria que até acolhimento, Sim. Né? Mas ao mesmo tempo é quando o nosso olhar está mais atento e enxergando coisas que não enxergaríamos necessariamente num outro momento do ciclo. Então, é importante que a gente olhe para os lugares que a gente precisa olhar. Então, se é uma empresária, se ela está liderando ali um projeto, uma equipe, conduzindo um lançamento dentro da sua empresa, é um momento bastante importante para ela olhar para esses lugares. Exato. Maravilhoso! Exato. Não, uma liderança feminina que ela entende do funcionamento do ciclo, ela vai potencializar muito mais, tanto a liderança dela, como também o time. Porque ela vai entender e operar nessa forma e vai trazer a força que cada uma vai ter em cada fase. Então, um projeto que você olhe partindo por 4 lentes, esse projeto tem grande chance, muito mais completo. Você vai ver muito melhor isso. E não é o que a gente faz. A gente, né, sempre, e tem que ser... A gente está tão acostumada... De novo, porque o nosso processo de socialização tomou como base o corpo do homem. E as mulheres eram vistas como pequenos homens. Né? Como se fosse uma extensão, né? Agora, veja a audácia desse pensamento. Pequenos homens.
A gente tem toda uma complexidade cíclica, né, do ciclo menstrual. A gente tem toda uma complexidade na gestação, porque gestar um ser humano teve que ter todo um processo evolutivo para que os mamíferos pudessem gestar dentro. Não é uma coisa tão simples. Então, a potência que tem essa biologia, né, esse corpo dessa mulher, é muito grande. E, de novo, não que todas as mulheres precisam gestar, né? Não, isso é uma escolha. Mas um corpo que tem essa potencialidade, ele traz muito para essa mulher. Não só para essa mulher, mas para o mundo. Porque a gente tem chave de muitas coisas no nosso próprio corpo, né? Na questão também sustentável, regenerativa. Se a gente entende o ciclo da mulher, a gente vai entender muito o processo sustentável e o processo regenerativo, como funciona. Porque é isso que acontece com a gente. Durante o mês, a gente está se reciclando. A gente tem um processo de vida, morte e vida, né? A gente tem começo, meio e fim durante esse ciclo. Então, a gente consegue... Se a gente olha para os nossos empreendimentos, para os nossos projetos, para os nossos times, entendendo isso, claro, principalmente times de mulheres, né? Você potencializa todo mundo. E, além de potencializar os resultados, você também, não só os resultados da empresa em si, como você também tem um time muito mais saudável. A potencialidade de cada mulher que compõe o time. Exato. Sâmia, eu entendi todo esse contexto que você trouxe para nós e partindo das fases pelas quais passamos ao longo do nosso ciclo. A fase menstrual, a gente dá esse acolhimento, esse recolhimento, mas também a gente está atenta e observando coisas que nós não observaríamos antes. Ok, entendendo isso e dando ao nosso corpo aquilo que nós precisamos, a gente vai só aproveitar muito mais os benefícios dessa fase. Só que depois disso vem a próxima fase. Sim, a próxima fase é a fase folicular. Uma vez que você viu, isso aqui... Beleza, você teve ali um insight. Na fase folicular, já é a nossa fase, é onde começa a nossa fase mais para fora, que eu gosto de dizer. Nós temos a fase mais extrovertida e a introvertida, para fora e para dentro, né? Então, você teve um insight, entra na fase folicular, que é a fase que eu gosto de dizer que é a nossa primavera interna, e ela é um momento de muita criatividade e inovação. Então, é um momento excelente para você fazer os brainstorms da vida, essas tempestades de ideias, né? Então, daquela ideia, daquele insight que veio, agora você vai pegar ali um papel e você vai começar a rabiscar e vai começar a dar vida para aquilo que você viu. Você vai, né, explorar esse lugar. Então, veja bem, olha como tudo está muito conectado. Você vê, você começa a dar movimento para essa ideia, tem ali os brainstorms, tudo aquilo. Começa a inovar, começa a juntar coisas que em outros momentos talvez você pudesse achar, não, eu não sei se isso vai dar certo. Nesse momento você vai juntar coisas incríveis. Depois dessa fase tem a ovulação. Na ovulação é onde você entrega esse projeto para o mundo. Né? Você compartilha essa ideia, você coloca essa ideia à prova. Também, a ovulação também é uma fase nossa para fora, né? É uma fase que a gente está mais comunicativa, é uma fase excelente para a mulher que trabalha com venda vender, porque vai ser mais fácil para ela vender, vai ser mais fácil para ela comunicar. Lideranças, no momento que estão ovulando, são momentos ideais para essas mulheres estarem trabalhando com feedbacks ali para o seu time, né? Porque elas vão estar entregando esses feedbacks de uma forma muito mais amorosa e de uma forma mais generosa também, né? Conversas difíceis, eu diria, para fazer no período ovulatório. Na fase da ovulação. Que fascinante. Ok, eu entendo esse lugar de estar mais generosa, porque a ideia do feedback, diferente do que às vezes a gente vê por aí, o feedback ele não é para desestimular, gerar culpa ou dor. Ele é para fazer a pessoa sair daquele lugar onde algum erro tenha acontecido, para que essa pessoa possa ir para um lugar novo e melhor. Exato. Então, fazer o feedback com esse olhar de generosidade, nossa, cumpre muito mais o objetivo do feedback do que pensar em fazer isso em outra fase. Exato, é por aí. E aí vê bem, aí tem a fase pré-menstrual. Na fase pré-menstrual, a gente já entra na nossa fase mais introspectiva, a gente começa a voltar para dentro, recolhimento.
Quando a gente começa a voltar para dentro, a gente começa a ampliar a visão. É aí que começa. E aí, na menstruação, é o ápice dessa visão ampliada. Né? Assim como na ovulação é o ápice dessa comunicação, dessa entrega para o mundo, na menstruação é o ápice desse momento mais de recolhimento, desse momento, é o ápice dessa vida interior para essa mulher entender exatamente a raiz daquela questão. Então, na fase pré-menstrual, eu gosto de dizer que a gente vira uma onça. A gente é um momento muito resolutivo. Uma vez que você joga esse projeto no mundo, você vai ver o que deu certo e o que não deu certo. E aí, na fase pré-menstrual, você começa a colocar os pingos nos is. Para chegar na fase menstrual, você, de novo, ter o insight novamente de, então qual vai ser o caminho de agora? Para ser esse próximo passo, a evolução dessa etapa desse projeto. E é literalmente um ciclo. Aí você Exatamente. Começa tudo novamente. Fascinante. E isso, agora falando com a cabeça aqui de gestora, tá, Sâmia? Eu vejo muito a questão de um ciclo de melhoria contínua. Exato. É muito eu tô partindo de uma linguagem mais corporativa, né, dentro da minha área de formação, né, a gestão de negócios, e é de pensar mesmo nesse ciclo como um ciclo de melhoria contínua. Ok, eu vi alguma coisa que antes eu não tinha visto na minha fase menstrual. Depois eu vou para a fase folicular e eu vou dar vida para aquilo que eu vi. Depois de dar vida para esse projeto, eu de fato coloco isso no mundo, eu coloco esse projeto à prova. E aí eu volto para um passo mais para um recolhimento, para eu poder criar os ajustes, resolver, ser resolutiva. Inclusive nessa fase, eu vou falar como eu me percebo, tá? Eu fico muito mais objetiva. Eu já tenho um perfil comportamental de muita execução e resolução. Eu já tenho esse perfil. Mas nessa fase, eu percebo que eu fico um pouco mais impaciente. Eu tô sendo bem sincera aqui com você para trazer aí insights para nossa conversa. Eu fico mais impaciente nessa fase pré-menstrual e eu fico muito mais resolutiva. Mas é isso que ela traz. Determinante? Isso, não é? É aquilo, não é? Mas é isso. Nessa fase, a fase pré-menstrual, a gente fica muito mais assertiva. Porque a gente está vendo mais coisas. A gente começa a ampliar a visão. Então, a gente está vendo mais as entrelinhas. E quando você fala que você fica mais irritada, aí eu quero te fazer uma pergunta. Você fica de verdade mais irritada ou as pessoas estão te percebendo desse jeito? Porque também tem uma outra questão que a gente precisa entender. Tem um viés muito grande nesse lugar, né? Que se a mulher é uma mulher assertiva, automaticamente ela passa a ser grossa, né? Então, a gente tem também essa questão cultural. Se um homem estivesse falando exatamente, se posicionando exatamente do mesmo jeito que você estava, será que ele ia ser visto como mais irritado? Entende? Então, eu trouxe essa pergunta porque eu sei, às vezes a gente toma isso para esse lugar. E não a gente quer resolver. Claro que eu sei que pode ter, sim, os extremos, e principalmente dependendo de como que estão os hormônios dessa mulher. Se ela tiver em um desequilíbrio hormonal, ela vai ficar muito irritada, porque ela está vendo as coisas, tudo aquilo que nas outras fases ela passou batido, nessa fase vai vir com muita intensidade, porque ela vai estar vendo tudo muito intenso. Então, quando ela estiver vendo tudo aquilo, ela vai ficar mais irritada porque é muito mais coisa que ela vai ter que lidar. Entende? Eu percebo isso. Eu percebo que internamente é uma coisa que eu sinto. Eu percebo um aumento na minha irritação, porque, de fato, eu tô vendo coisas, e aí você já sinalizou, você já falou, você já tentou conduzir com um jeito mais amoroso, vamos colocar assim. Lá na ovulação. Com um jeito mais generoso, e às vezes as pessoas insistem em não entender. Então, sim, eu percebo um aumento nessa irritação, mas tem todo um contexto para isso. Esse é um ponto. E aí eu queria trazer... eu sei que você é uma grande estudiosa, mas eu gostaria de trazer um estudo. Tem um estudo, uma pesquisa, que ela foi nomeada como Likability
Penalty, em que ela fala, em que a pesquisa, o que a pesquisa fez? Só para você entender, eu não sei se você conhece esse estudo. Pegaram um homem para exercer uma liderança em uma equipe, ele era extremamente objetivo, assertivo, ambicioso, audacioso, corajoso, e ele conduzia a equipe respeitando estas características. Ao final do período da pesquisa, foi perguntado como que a equipe percebia esse homem. E a equipe, dando as suas impressões, falava: nossa, ele é super corajoso, ele é audacioso, é uma pessoa ambiciosa, que vai para frente, que faz as coisas acontecerem, assertivo. Ok. Depois, a continuação do estudo era pegar uma mulher com as mesmas características na liderança desta equipe, com objetividade, assertividade, ambição, coragem e ousadia. Ao final do tempo de pesquisa, sendo a mulher a líder desta equipe, qual foi a impressão da equipe? Ela é muito fria. Ela é um pouco grossa. Nossa, é muito ambiciosa. E aí o olhar da equipe já mudou totalmente, porque estava ali diante deles com aquelas características, uma mulher. Exato. E muitas vezes, sim, a gente acaba tentando não ser esta pessoa, né, em determinados ambientes, em ambientes que tem uma presença masculina muito forte. A gente tenta não ser esta pessoa para não causar esta impressão. Porque, vamos lá, a gente quer ser amado, a gente quer ser querido, ok. E algumas pessoas têm esse apelo muito forte. E aí acaba tentando fugir dessa objetividade, desta assertividade, coragem, ambição, audácia, porque não quer ser vista como uma pessoa menos querida. Mas, Sâmia, olha, eu vou te contar, e vindo de um lugar muito, muito pessoal, tá? Muito individual. Eu sou uma pessoa que eu nunca dei muita atenção para isso, não, sendo muito sincera para você. Eu brinco que as pessoas não precisam gostar de mim, elas precisam me respeitar, né? As pessoas precisam entender o espaço que nós temos ali, ter uma relação de respeito. Eu não preciso ser amada e querida, não. Inclusive, eu já repeti essa fala em alguns ambientes. Eu tenho um ar mais duro, né? Eu tenho um comportamento mais incisivo, justamente por uma questão comportamental. Eu venho de um lugar em que eu aprendi a ser desta forma. Então, isso são coisas que não me incomodaram muito. Mas eu conheço pessoas, outras mulheres, que sofrem muito neste lugar. E aí, quando ela tá, vamos colocar aqui, associando ao ciclo da mulher, quando ela tá nessa fase pré-menstrual, em que ela tem essa objetividade, em que ela tá nesse lugar mais assertivo, eu vejo algumas mulheres sofrendo por causa disso. Tentando engolir algumas coisas e tentando manter um jeitinho mais calmo, mais meigo, amoroso e generoso, porque não quer ir para um lugar de não ser reconhecida como uma pessoa querida, né? É esse o problema. A gente vive uma sociedade que não dá suporte para a nossa espécie e não dá suporte para as mulheres. Então, a gente vive num ambiente hostil, né, de uma certa forma. Então, um ambiente onde a gente não pode expressar as nossas fases, um ambiente onde a gente tem que estar engolindo muita coisa. Isso adoece as mulheres. Esse é o grande ponto. A forma como a gente está vivendo não significa que porque a gente está andando em pé, ainda está em pé andando, né? Que a gente está bem, a gente está se arrastando. A qualidade de vida das mulheres está péssima, né? A gente tem muitas questões. Então, a gente aprendeu isso. Isso é uma questão cultural. A gente aprendeu a engolir, a gente aprendeu a acomodar todo mundo. Por isso também que quando as mulheres vão transitando para a menopausa, também é uma outra questão, porque aí começa a falar, as mulheres em menopausa elas ficam muito grossas e isso, fica fria.
não é que elas ficam frias, não é isso. Só que as mulheres, no processo de transição para a menopausa, a gente vai passando por um novo upgrade no cérebro, a gente vai passando por uma nova reconfiguração. Então, a gente vai deixando de acomodar as pessoas, a gente vai perdendo esses filtros sociais que foram colocados, né? Inclusive, uma questão biológica mesmo. Nosso cérebro vai passando por essas alterações. Até no processo se formar todo, né, de entrar de fato ali na menopausa, tem áreas do nosso cérebro que elas dão uma desconectadinha, né, usa-se menos, e outras que a gente conecta. Então tem todo um processo, e dessas áreas que ela desconecta é exatamente esse lugar de acomodar tudo e todos, porque ele estava ligado também com a gestação. Né? Quando você tem a possibilidade, você está gestando, você pode ter um filho, inclusive isso acontece com mulheres que têm filho, né? Engravidou e teve filho, passa por mais uma configuração no cérebro dessa mulher, para ela acomodar, ela fica a área de alerta das mães são mais ativadas, né? Porque você está ali cuidando de um bebê, então o bebê pensou em chorar, você já sabe que entende? Tem tudo isso, então você entra essa percepção fica muito aguçada. E quando a gente vai entrando na menopausa, essa questão de acomodar tudo e todos, ela cai. E aí, de novo, o mundo não está pronto para mulheres assertivas. A gente vive numa sociedade que não acolhe, não está pronto. Ele não sabe lidar com mulheres assertivas. E, inclusive, a mulher, quando entra na menopausa, é onde ela aumenta exponencialmente a capacidade dela de liderança. Uau! Esse, para mim, é um dos grandes pontos. O corpo da mulher é perfeito, como o corpo do homem também é perfeito. A nossa biologia ela é muito complexa, ela é muito poderosa, ela é muito potente. O problema é que a gente não aprendeu sobre ela, a gente está vivendo aquém dela e a gente está sobrevivendo com ela. Então, a nossa experiência de vida em um corpo que está sobrevivendo, ela também vai ser uma experiência de sobreviventes. E é muito ir para um lugar de, ok, tá tudo bem, você pode usar essa potencialidade. Começando primeiro em relação ao ciclo nessa fase pré-menstrual. Você pode ir para esse lugar de mais assertividade. Deve. De mais objetividade. Você pode e deve usar essa potencialidade. Porque, ok, isso é quem nós somos, é a nossa essência. E tá tudo bem se apropriar desse lugar. E eu digo isso, Sâmia, porque muitas vezes é o que nós precisamos desta palavra de uma mulher dizendo, tá tudo bem você ir para este lugar. Você pode se apropriar dele. E olha, eu quero dizer isso olhando para você, hein? Olhando para você. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não é uma questão de grosseria. É claro aqui que a gente não vai exatamente para esse lugar, mas tá tudo bem. Você ser objetiva, você ser assertiva, você saber muito bem o que você quer e falar isso claramente para que todos possam ouvir. Se aproprie desse lugar. O seu ciclo existe e te possibilita você ir para esse lugar. Então vá com muita liberdade. E dito isso, Sâmia, é também entender que a gente passa por um outro ciclo que vem desde a menarca até a menopausa. É isso que é mais interessante, né? Quando a gente começa a entender que o corpo da mulher é um corpo cíclico e é um corpo dinâmico, portanto a nossa vida também é. Então a gente começa a entender que a gente pode ir além. A gente pode trabalhar a nossa produtividade, trabalhar as nossas ideias e o nosso ser e estar no mundo de uma forma muito mais potente, de uma forma que seja saudável. Porque esse é o grande ponto, né? A gente, muitas vezes, não dá tanta importância para a saúde, né? A não ser quando a gente só lembra que é importante estar saudável quando a gente adoece. Aí a gente, nossa... Como a gente toma como garantido a nossa saúde, né? E não é. Esse é um lugar de... A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpo. E quando eu falo tomar cuidado, não talvez essa não seja a palavra. A palavra seria, nós precisamos cuidar mais do nosso corpo.
Porque é através dele que a gente tem a experiência que a gente está vivendo aqui, né? Sem o corpo humano, a gente não está vivendo essa experiência. Então, esse corpo, ele precisa de cuidados mínimos. Ele tem um modo de ser operado. Ele tem um modo de funcionamento. A gente sabe que precisa tomar água. Sem água, a gente vai ficar desidratado e vai ter uma série de complicações. A gente sabe que precisa dormir. Sem a gente dormir, a gente não tem ali a higiene do nosso cérebro. A gente não vai... Entende? Então, se a gente não oferece o mínimo para esse corpo, e para as mulheres o mínimo é o ciclo, né? Além, claro, de dormir, de beber água, de se exercitar, todas essas coisas. Se alimentar bem, óbvio, todas essas coisas. Mas o nosso ciclo, ele é a nossa possibilidade de potência. Ele é a nossa possibilidade de existir aqui partindo de quem somos mesmo, né? E acaba sendo um transbordo quando a gente começa a cuidar do nosso corpo, quando a gente começa a oferecer para esse corpo fluir nele, a gente vai passar por essas transições, que todas vamos passar, né? A não ser que a gente morra antes. Que a gente vai embora antes, Queremos passar em todos os ciclos, por favor. Passar. E aí, claro, também, né, gente? Eu não tô aqui falando, então você está dizendo que as pessoas que estão passando para menopausa e que estão... que tem muitas pessoas que me perguntam se é contra a reposição. Não, gente. Não, eu acho que se tá ali, a mulher tá tendo sintomas e ela tá tendo uma série de questões, não, vamos olhar. O tratamento é individual. Aí tem que ver o que cada corpo está precisando. Agora, o que é o coletivo é essa cultura que coloca na cabeça da mulher que ela está indo para um lugar de menos-valia. É verdade, né? Tem muitos tabus e preconceitos quando a mulher está chegando nessa fase da menopausa. Nem se fala tanto. Agora que está começando a falar um pouco mais, né? Nem tem tantos estudos assim. Agora que está começando também ter umas pesquisas. Então, tem um tabu porque na nossa cultura a gente vê o envelhecer partindo de um olhar do descarte, né? Então, a gente descarta as pessoas mais velhas. E não é esse o lugar real, né? É o lugar real das pessoas mais velhas é um lugar de sabedoria, né? É um lugar de alguém que viu, que já vivenciou, que tem experiência, né? É um lugar, por isso que também as mulheres ampliam a capacidade de liderança na menopausa. Funciona meio que como um upgrade mesmo, Sâmia? Sério? É uma reconfiguração do nosso cérebro. A gente passa por várias reconfigurações do nosso cérebro, as mulheres, né? A gente passa, na menarca, a gente passa por uma reconfiguração. Quando a gente está menstruando. Quando você fala essa reconfiguração, o que costuma acontecer em cada uma dessas fases? Na menarca, que reconfiguração é essa? Antes da menarca, o nosso ritmo biológico era mais parecido com o dos homens. Entendi. Quando a gente entra na menarca, a gente começa a ciclar. Ok. E dá início a esse movimento. Então tem todo... Porque não é uma questão só... Tem uma coisa que falava antigamente da medicina do biquíni, que falava que era só ali dos órgãos sexuais. Porém, a gente tem que ver que a biologia da mulher, ela é mais complexa. Então, ela altera, ela afeta o nosso cérebro. E quando eu falo afeta, não necessariamente de uma forma negativa. Como eu te falei, a gente tem essa flutuação e a gente tem aí 25% de flutuação no nosso cérebro. Então, faz com que a gente tenha todas essas coisas que a gente estava falando ainda há pouco sobre o ciclo. Então, quando essa mulher ela tem a menarca, ela tem esse início desse movimento cíclico da vida dela. Quando essa mulher começa a entrar na perimenopausa, que é nós, né? Acredito que você também. Com certeza. Você já é 35 mais? Ai, 35, quem dera. Não, 43, Sâmia. Porque totalmente perimenopausa. Exato, porque a perimenopausa é uma coisa que também não se falam tanto, mas a perimenopausa ela pode começar até 14 anos antes da menopausa. Olha aí. E a gente só está falando dos sintomas já extremos quando já está chegando ali bem mais pertinho da menopausa, mas pode ser até 14 anos antes, né? Que já começa a ter alguns movimentos. Então, começa essa transição. Não é de um dia para a noite. Do dia para a noite é quando essa mulher passa por uma
Menopausa que é uma intervenção, né? Quando ela passa por uma cirurgia de retirada dos ovários, aí sim, no outro dia essa mulher entra na menopausa. Aí é outra história. Mas uma mulher que ela tá com os ovários e ela tá passando pelo processo natural, que não precisou de uma intervenção, ela vai... o corpo dela vai... É processual. É processual. Então, não é de um dia para a noite. E aí, esse processual, essa transição é que vai acontecendo essas mudanças do cérebro, porque vai tendo realmente essa mudança hormonal, vai tendo a queda dos hormônios, enfim, vai tendo uma série de questões que vai afetando também o nosso cérebro. Então, a gente tem que ficar muito atenta para isso. E aí, quando a mulher entra na menopausa, a menopausa, na verdade, ela é um dia. Todo mundo fala, estou na menopausa, como se fosse assim. Não, a menopausa ela é um dia. Ela é um dia. A gente acredita que a partir daquele dia, ok, estou na menopausa. Não é isso? A menopausa é um dia. É um dia só. Que é o aniversário de um ano que essa mulher não menstrua. Porque enquanto ela estiver flutuando, menstruou uma vez, e aí 3 meses depois ela menstrua... Ainda não é menopausa. Perimenopausa. Deu 12 meses que essa mulher não menstruou, 12 meses, aí é o que eu gosto de dizer, acende a velhinha, você está oficialmente na menopausa, e no dia seguinte você já é pós-menopausa. Ela é literalmente um marco. Olha que interessante. Assim como a menarca, que é a primeira menstruação, ela é o marco do início dessa vida cíclica, a menopausa, ela é o marco do final dessa idade fértil, dessa vida fértil da mulher, e a entrada no que eu gosto de dizer, que é a sábia anciã. Que aí entra nesse lugar dessa mulher que enxerga mais. Que, inclusive, é isso que acontece. A intuição que a gente tem na fase menstrual, a mulher menopausa, pós-menopausa, é como ela fica. A gente entra para esse lugar de direto. Olhar e enxergar coisas que... Direto. Nossa, que interessante. E que gasta energético também. É outro lugar. Então, são outras formas de ser e estar no mundo. É uma outra forma. Entende? E, claro, de novo, se essa mulher está passando por turbilhões muito grandes, de novo, o tratamento é individual. Aí ela precisa ver exatamente o que ela precisa fazer. Mas a gente tem uma questão cultural muito forte que faz com que a gente acredite que o nosso corpo é uma limitação, quando, na verdade, ele é uma vantagem estratégica. Nossa. Ele é uma vantagem competitiva. Nossa, Sâmia, é fascinante a gente saber disso, porque, ok, eu tô na perimenopausa, mas já estou, né, com o pé para chegar lá. Ok, eu sei que eu ainda tenho um tempo, mas e às vezes a gente fica preocupada, com medo, o que vai ser, como vai ser, e na verdade eu só tô vendo benefícios ainda mais na minha profissão, sendo muito franca. É isso que eu ia falar pra ti, vou te dar uma informação para acalmar seu coração. A perimenopausa, ela, claro, podem ter muitos sintomas desconfortáveis, até porque a gente não ciclou bem ao longo da nossa vida. Mas é um momento... Eu vou dizer que eu sou privilegiada, viu? Tá. Eu quase não sinto nada. Já tive uma fase muito ruim, mas do meu ciclo mesmo, em vivenciar o meu ciclo, mas muito mais jovem. Hoje eu tô numa fase... Você não tem cólica, TPM? Não tenho nada disso. Então, provavelmente, você vai passar mais tranquila por essa extremamente transição. regular, o meu ciclo, ele é muito... Eu percebo muito bem o meu ciclo. Então, assim, eu não posso reclamar. Eu realmente não tenho grandes... eu não tenho sintomas, grandes né? sintomas, eu não passo muito por isso. Eu percebo uma irritação na fase pré-menstrual, como eu já te coloquei aqui. Mas não tenho dor, não fico prostrada, não entro para esse lugar. É isso que provavelmente vai acontecer na tua transição para a menopausa. Né? O período da perimenopausa é um período muito importante para a gente de amadurecimento. Porque como esses filtros começam a cair, é um processo, então a gente já começa a olhar para as coisas, não, isso aqui não me serve mais, não, eu não tolero mais isso. E aí você começa a, de fato, amadurecer. Você parte de um outro lugar, até porque você está caminhando para a sábia anciã.
Olha aí, eu não tinha associado isso ao meu ciclo, tá? Eu não tinha. Mas você descrevendo como eu vejo isso com muita clareza. Você vai indo para um lugar de, ok, isso eu quero na minha vida, isso eu trabalho para manter na minha vida, isso daqui, meu bem, não tá rolando não. Vamos manter isso daqui fora? Isso daqui eu não tolero, isso daqui eu não aceito? Eu me percebo hoje muito nesse lugar, caminhando Sim. muito para essa direção. Essa é a potência da perimenopausa. Por isso que eu falo, a biologia feminina não é uma limitação, é uma vantagem competitiva. Se a mulher entende como o corpo dela funciona e ela opera como um time com o corpo dela, ela vai lidar melhor. Em tudo que ela for fazer, ela vai estar fazendo de um lugar muito mais potente. E homens também que trabalham com mulheres, eu acho que essas informações precisam estar para todos, porque quantos homens lideram times de mulheres e não têm noção Você chegou desse conhecimento? nessa minha pergunta, É. que é, ok, nós estamos falando do ciclo feminino, mas nós trabalhamos em ambientes em que há mulheres, mas também há homens. E aí? Como que fica essa relação, né? Para não virar uma guerra dos sexos e também para entender o tipo de informação que é importante esse homem ter, até porque se ele vai trabalhar em parceria ou se ele vai trabalhar liderando mulheres ou numa sociedade com uma mulher, como contribuir para que operemos nessa grande potência, né? Exatamente. Eu, na verdade, só vejo vantagem. Se as pessoas começarem, de fato, a entender que muito dos preconceitos que a gente tem e da forma como a gente se relaciona é cultural, dentro de um processo falho de socialização e cultural que a gente pode caminhar para um lugar de maior comunhão. Porque se a gente tem uma biologia que é cíclica, uma biologia que é mais linear, a gente tem duas grandes potências. Eu não acho que a biologia masculina ela é menos potente. Ela tem um outro lugar de operar. E aí, por exemplo, no caso de uma sociedade, se tem um homem e uma mulher que são sócios, gente, esse homem precisa ouvir essa mulher, principalmente no momento dela menstrual. Porque ela vai estar vendo coisas que ele não vai estar enxergando. Ela vai estar vendo furos que ele não vai estar vendo. Porque, literalmente, ela tem mais acesso a esse tipo de informação. Então, é muito mais sobre combinar essas potencialidades do que brigar. Ficar num conflito, né? Não tem que ter conflito. Quando entra no conflito, eu digo que vocês estão querendo perder. Entra na dinâmica perde-perde. A dinâmica de entender o funcionamento da biologia masculina e da biologia feminina é uma dinâmica ganha-ganha. Onde a gente pode trazer benefício, seja numa sociedade, seja num time, seja em um ambiente corporativo, enfim, em qualquer espaço, num ambiente afetivo, também é preciso entender isso. Então, quando a gente começa a entender que são complementares e não opostos, aí a gente começa a entrar num outro lugar, e é um lugar positivo, ganha-ganha, né? Que é para todos. Que é saudável, né? Exato. Que é saudável. E homens, aprendam a conhecer o ciclo das mulheres que estão aí com você. Seja assim na vida emocional, afetiva, né, amorosa, mas também na empresa, ou uma sociedade com uma mulher, ou com lideranças femininas, até mesmo com pessoas que compõem a sua equipe. Empresário, é importante que você conheça, entenda um pouco disso. Vá para esse lugar de se aprofundar um pouco mais nestas questões e se apropriando deste conhecimento, conseguir operar com mulheres em sua potencialidade máxima aí na sua empresa. Então, isso é bastante relevante. Ai, Sâmia, nós estamos com o horário no final. Mas ainda assim, para a gente finalizar, eu gostaria que antes de você falar um pouco como as pessoas te encontram nas redes sociais, você trouxesse uma palavra, tanto para homens quanto para mulheres, em relação a toda esta questão de compreensão do ciclo e o quanto isso, de fato, só tende a potencializar e a entregar resultados, seja de um ponto de vista comportamental e emocional, mas também resultado financeiro para o negócio, para o desempenho da empresa. Eu quero trazer aqui uma sabedoria Waiwai. Eu fiz o meu mestrado com um grupo indígena Waiwai e ele me trouxe
uma consciência muito importante que eu acho que ela é válida para vários cenários. Ele falava para mim, Sâmia, é importante dançar e cantar todo dia, porque quem dança e canta é alegre, e quem é alegre resolve o problema. Quem não dança e canta é triste, quem é triste cria problema. E isso, para mim, eu achei muito forte, e eu quero trazer isso como uma entrega final aqui, porque quando a gente entende que não precisa brigar, a gente pode colaborar. Só que a gente só entra nesse lugar mental e emocional, físico, de colaboração, quando a gente acessa esses estados também de alegria, né? Então, quando a gente movimenta o corpo, quando a gente canta, né? E é que eu estou trazendo o canto e a dança nesse sentido, porque estão intimamente relacionados com o corpo. E se a gente oferece para o nosso corpo o que ele precisa, a gente vai muito longe. Então, se a gente começar a dançar e cantar mais, a gente vai trazer mais essa alegria. E não só o dançar e cantar, mas quando a gente está em comunhão, nós também trazemos a alegria para a nossa vida. E quem é alegre resolve o problema, né? Então, pessoas alegres não vão estar conflitando. E, de novo, aqui eu não estou nem falando essa alegria oba-oba. É mais essa questão mesmo de humano para humano, né? É entender que somos todos humanos, estamos todos aqui com o mesmo objetivo. A gente está aqui tendo uma experiência humana. Então, por que a gente não começa a olhar para o nosso corpo do que ele precisa, trazendo isso? Porque vai ter o transbordo. E vai transbordar nos negócios, vai transbordar em tudo, né? Então, essa é a mensagem final, assim, que eu quero enfatizar, né? Maravilhosa, Sâmia. Eu quero demais agradecer de você estar aqui conosco, de você trazer tanto conhecimento, tantos insights tão poderosos. E eu encerro esse episódio assim, ó. Que pena que é só esse tempinho, porque vai aflorando um número gigantesco de perguntas para a gente trazer profundidade. Mas olha, já fica uma extensão desse convite para a gente, num segundo momento, falar mais a respeito. Foi muito bom te receber aqui. Eu quero agradecer as nossas patrocinadoras, agradecer a Eve Cabreira, que tem trabalhado, tem desenvolvido aí toda a parte de presença digital, de estratégia de presença comigo. E também quero agradecer a Paula Designer, que fez toda a arte, gente, do nosso canal, todo o material de divulgação para que a gente possa ir desempenhando aqui o Movie Talks. Agradeço demais você, Sâmia, e conta pra nós como que as pessoas te encontram. Fala lá diretamente pra nossa audiência, aonde as pessoas te encontram hoje, como que elas entram em contato contigo e podem te levar para falar mais desse assunto no ambiente corporativo. Sim, vocês me encontram fácil no Sâmia Frache, no Instagram, Sâmia Frache, Sâmia com Y, Frache com X, e também no LinkedIn, também Sâmia Frache. Eu tô sempre colocando bastante conteúdo sobre essa temática. E quero aqui também agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui ter trocado tudo isso com você. E sim, eu estou super aberta e disposta. A gente está estendendo esse tema em outros momentos. Obrigada, ser maravilhoso. Lídia. Eu agradeço demais mesmo, Sâmia. E, gente, que assunto interessante, hein? E olha, para você que é mulher, para um pouquinho, volta se preciso for no conteúdo, assista mais de uma vez. Mas esteja ligada nesse processo de se compreender a sua essência, o seu ciclo, e a entender o que o seu corpo precisa em cada fase, e a você trabalhar as potencialidades de cada fase, a favor de você, da sua vida pessoal, mas também do seu negócio, do seu papel enquanto líder aí na sua empresa. E você, homem, não vai ficar de fora desse processo de conhecimento, hein? Se aproprie desse lugar de entender o ciclo feminino e de também contribuir para que estas potencialidades tenham espaço no seu negócio, na sua empresa e possam operar em pleno vapor. Esse foi mais um episódio do Movie Talks, um episódio que eu estou muito feliz em ter gravado. Aqui, onde as conversas acontecem para mover vidas e negócios. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!